Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 23 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento simples, basta você clicar aqui, passar o mouse em cima da imagem, inscreva-se e na sequência aí sim clicar na opção que vai aparecer para você se inscrever gratuitamente no canal. E para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações de compra que eu envio, compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, o acompanhamento de todas elas, encerramento das operações, o resultado de cada uma dessas operações e ainda receber as carteiras de ações, vídeos exclusivos, informações relevantes durante o pregão, é só você instalar no seu celular o aplicativo DV Invest. Aqui na parte inferior também do vídeo você tem um acesso direto as versões do aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. Seguindo aqui, você vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar do Ibovespa, dos futuros mini índice mini dólar, na sequência eu venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, Ecor 3, Usim 5, VEG 3, BRSR 6, Guar 3, SMLS 3, que é Smiles, Itube 4, VVAR 3 e IP 3, que é Ipera. Ibovespa segue fraco para subir, né? Queda de 1,26% no pregão de hoje. Veio aqui para gerar um pivô de alta e nada. Cheguei a comentar hoje no radar do mercado que essa subida aqui, por enquanto, não tá legal, não está forte, apesar da tendência de alta. Lembrando que o Ibov reverte essa tendência se perder a mínima aqui, os 76.942 pontos. Então, para que o Ibov gere realmente um sinal assim, de mudança dessa perspectiva que começou muito, está ficando muito fraca e aumentando a probabilidade de a gente poder ter algo para baixo, considerando que o gráfico semanal está dentro de um longo movimento de queda e aqui tem um movimento já de subida que pode trazer um movimento para baixo, precisa de ter algo realmente muito relevante que gere um candle muito forte para cima para mudar essa perspectiva que por enquanto está demonstrando enfraquecimento da força por parte dos compradores. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. Quando eu falo útil de alguma forma, é em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Se estiver sendo útil, compartilhe também com seus amigos, agradeço de imediato. Pelo menos pelo seu like, agradeço bastante. Nos futuros, nós temos aqui o mini índice com queda já de 1%, numa bagunça aqui, um movimento lateral. Máxima aqui importante, ou seja, vamos olhar para o G60 do mini índice. A bagunça continua ficando entre as médias no G60, então algo realmente negativo. E aí se a gente olha para o G60, ó, o que era um pivô de alta, o que era uma tendência de alta, já era, né? Já era a tendência aqui de alta do mini índice, perdeu essa mínima aqui, essa região de fundo anterior. Isso aqui tudo agora passando a funcionar como resistência. Logo, qual o melhor cenário para se buscar a operação na ponta compradora? Abriu subindo, passou a gerar sinal de compra de fundo ascendente, o pivô de alta no gráfico de 10 a 85 minutos acima dos 80.515, 80.540, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Abriu caindo e passou a gerar sinal de venda preferencialmente abaixo do patamar de 79.195, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixa no mini índice. No dólar, dia de hoje, a alta já de 1,5%. O dólar continua esticando para cima, vai ficando um pouco mais esticado para cima, mas a tendência é de alta e segue esticando esticando mais cada vez mais para cima. Se olharmos para o G60, correção aqui mais ascendente, ou seja, o mercado gera um candle de baixo, volta aqui para cima e fica fazendo um movimento mais fraco, aquela correção está tão forte que a correção não volta à média. E aí depois dessa bagunça aqui de algumas horas de pregão, dólar consegue romper essa região aqui e gerar mais força para cima, ou seja, romper essa região aqui, ó, e passar a gerar justamente sinal de alta, sinal de pivô de alta, que aí resolve andar a operação do dia basicamente aqui mais para penúltima para a última hora de pregão. Então, dólar forte para cima. Aqui também aconteceu uma sinalização de fundo ascendente, depois de ter voltado aqui para cima da média, e gera o fundo ascendente. Então, dólar forte para buscar a operação de compra no dólar no próximo pregão. Ainda está alinhado desse jeito, desde que não abra caindo, perdendo a mínima desse candle. Que aí seria o quê? Através de alguma correção, gerar pivô de alta ou um fundo ascendente mais próximo possível da média móvel de 13 períodos. Pelo gráfico de 30 minutos, se quebrar essa sequência de mínimas ascendentes aqui, ó, quebrar essa sequência, gerar um topo afastado da média,
aí sim olharia um pouco mais para o gráfico de 5 minutos para buscar a venda de topo descendente ou pivô de baixa pelo gráfico de 5 minutos. Olhando a questão do afastamento do preço para a média, tem um afastamento razoavelmente grande, mostrando que está um pouco mais esticado para cima. Por esse motivo, se realmente gerar algum sinal de topo no G30, ficaria mais interessado em buscar vendas aí de topo descendente no gráfico de 5 minutos, preferencialmente de topo descendente. PETR4 no dia de hoje, alta de 1,19%. O ativo fechou aí nos 16,95. Seguimos dentro da nossa posição comprada. Não alterei ainda oficialmente stop, mas stop pode subir aqui para a faixa do 16,61. E a tendência é que eu formalize isso no próximo pregão. Seria um stop muito próximo do nosso preço de entrada na PETR4. Então segue dentro do movimento de subida. Bateu numa resistência hoje de R$ 17,32 e perdeu um pouco de força. O que é que vai ser importante para o ativo? Gerar o fundo ascendente aqui no G60 para aumentar a probabilidade de subida. Se vier para perder essa mínima aqui, aumenta a chance de poder ter um movimento para baixo, ou seja, seria importante para o ativo, dá para verificar bem essa região aqui, ó, que era um patamar de um gap, que virou resistência, que virou resistência, que agora está virando suporte. Se voltar para trabalhar aqui para baixo dessa região, da mínima de hoje, já começa a desconfigurar um pouco mais a operação e, consequentemente, uma provável saída aí na região dos 16 para baixo dos 16,62. Vale 3, no dia de hoje, apresentou aqui uma alta de 1,42%, foi lá em cima, voltou, enfim, a Vale segue dentro daquela região que é difícil de trabalhar em termos de swing trade, pelo menos dentro da minha metodologia, entre ali as médias. Fez uma boa primeira hora de pregão, até destaquei bastante a Vale 3 nessa questão da primeira hora de pregão. Até tinha mapeado uma compra pelo G60 no ativo, mas como esticou muito para cima, ficou o stop muito longo para se ter uma boa relação risco-retorno, ainda mais numa região cheio de resistência, cheio de chance de entrar. Quando eu falo cheio de resistência, é níveis de preço, faixas de preço, que aumenta a chance de entrar pressão vendedora e atrapalhar a expectativa de alta, ou seja, do preço continuar subindo. Então, o papel, por enquanto, não se encaixa na minha metodologia para entrada. Para quem está dentro, minha torcida, logicamente, é aqui para cima, porque o cenário mais positivo para buscar compra nesse ativo, até pelo intraday, seria de operações de fundo ascendente ou pivô de alta, já acima no patamar de 44,53. E para quem está comprado já, eu trabalharia com stop abaixo dessa mínima aqui, se perder a mínima desse candle aqui, que é dos R$ 42,05. Ecor 3, esse ativo fechou em alta de 2,31% e a nossa recomendação foi encerrada hoje. Por quê? Porque pelo G60 eu reposicionei o stop aqui, ó, depois que ele fez esse pivô de alta, reposicionei o stop aqui nesse patamar. A ação foi lá e voltou aqui, bateu no stop e terminou ganhando ainda um pouco de força para cima, pelo menos na penúltima hora de pregão. Então essa operação foi encerrada com um ganho ainda de 4,11% e isso representou um crescimento de 0,29% sobre o capital total. Depois tivemos aqui o encerramento da posição da Uzi Minas, porque a operação da Uzi Minas também foi encerrada. Já tinha 1, 2, estava no terceiro dia de movimentação para cima, para romper isso aqui não deveria mais voltar forte para baixo. Deveria deslanchar para cima, ela estava até bem no pregão de hoje. Chegou a bater no 5,04, que era próximo da região de resistência aqui, ó. Mas nem chegou tão perto lá desse patamar e já saiu perdendo força. Como também o papel gerou aqui basicamente um pivô de alta, eu trabalhei com stop abaixo da mínima do dia, ou seja, se voltasse para baixo dos 4,79, 4,80, não seria algo interessante eu continuar no papel pela minha avaliação, porque depois que o papel vem aqui para cima, se sustenta acima dessa região aqui de resistência, gera ali um sinal de alta, de pivô de alta, voltar aqui para baixo, descaracterizaria aquela questão. O que está me levando a conduzir a expectativa para cima seria justamente ver força para os compradores. Eu vejo força contrária para os vendedores, já desconfigurou um pouco a operação. Pode até resolver andar aqui para cima, mas nesse momento deu uma desconfigurada aí a compra da Uzi Minas e, consequentemente, eu encerrei essa posição com um ganho de 0,84% e isso representou praticamente o 0 a 0, mais 0,07%. Outro ativo que encerrou a operação é o VEG3. Gerou aqui, inclusive, no gráfico diário, um candle chamado de nuvem negra, que tem esse padrão aqui de reversão dos candles no meu canal aqui, um vídeo de aprendizado para você entender o que é esse padrão. Ele está acontecendo aonde? Na zona de resistência, bateu lá e perdeu força. Perdeu, inclusive, a mínima do pregão anterior. Como o ativo já tinha gerado uma relação risco-retorno de 1 para 1 da entrada, então eu reposicionei o stop dessa operação, ou seja, para não mais sair perdendo dessa operação. O stop reposicionado nesse papel foi
encerrada a operação ali por volta dos 39,64, ou seja, que era o ponto de stop da operação, um pouco acima do nosso preço de entrada, operação no 0 a 0 mais 0,18 mais 0,02%. Na sequência, vamos falar aqui de BRSR6. BRSR6, recomendei compra no pregão de hoje, se rompesse a máxima, depois dessa sequência de candles aqui para baixo, se rompesse a máxima desse candle aqui, tentando pegar um movimento para cima, e com stop até abaixo dessa mínima. Se olhar para o G60, seria basicamente romper essa máxima aqui e trabalhar com stop abaixo dessa mínima aqui, da mínima do pregão de ontem, abaixo ali dos 12,66, 12,65. Dá para ver, logicamente, que o stop foi acionado. O papel abriu acima do nosso preço de entrada, recuou, acionou a compra na região que foi recomendada ali por volta dos 13,12 e veio para baixo e acionou a nossa saída. Então, essa operação foi encerrada em BRSR6 e essa operação gerou uma perda de 3,58%, capital total menos 0,36%, basicamente zerando aqui as operações que não é que deram certo, né? Operações que acionaram stop de proteção. Indo agora para GUAR3, seguimos na ponta compradora em cima do ativo, também com stop de proteção. Já está no seu terceiro pregão aqui de movimento de subida, conseguiu se sustentar em termos de fechamento acima do topo anterior, então é algo positivo ainda. Mas o stop dessa operação já foi reposicionado. Então aqui nesse momento, no caso da GUAR3, o stop está em 12,79. Onde é que é esse stop? Abaixo da mínima do pregão de hoje. Se perder a mínima do pregão de hoje, encerra essa operação aí da GUAR3. Lembrando que nossa entrada ali por volta dos 12,39, então encerramento ainda com ganho. Essa operação foi entrada aqui nesse pregão. Isto é, né, quando eu falo com ganho, é se não tiver abertura com gap de baixa. Mas seguimos comprado em cima do papel. Depois de GUAR3, vamos falar de Smiles, SMLS3. Então, o ativo que fechou o pregão de hoje com queda de 3,07%. Veio para fazer esse rompimento, ontem não fechou acima, hoje foi lá em cima e voltou para baixo, mais um candle com sinal semelhante da VEG3 de nuvem negra, padrão de reversão dos candles. Perda da mínima desse pregão sinaliza um movimento para baixo, ou seja, confirma o padrão de reversão, o que pode justamente trazer o stop dessa operação para a faixa dos 14,27. Eu não alterei ainda o stop dessa operação, lembrando nossa entrada lá por volta dos 14,74. Então pode subir ainda esse stop da operação, assim como o BTR4 pode subir. A minha formalização vai ser dentro do app DV Invest, que aí você pode fazer parte dele e receber essa informação a partir do próximo pregão. O que logicamente é positivo para a nossa posição é ela trabalhar acima dessa região aqui, ó, que tentou voltar aqui para cima e já na última hora de pregão veio para baixo. Então ela precisa gerar um sinal aqui mais forte de alta para aumentar a probabilidade de subida. De maneira geral, o que está acontecendo com o mercado por enquanto não está gerando um sinal realmente muito interessante para ter algo maior para cima. E TUB4, que eu já venho falando dos bancos, né? Os bancos não estão conseguindo caminhar junto do Ibov, que é aquela questão da luz amarela, aumenta-se a chance de poder o mercado começar e caminhar junto com os bancos. Então, nesse momento, Itub não gerou entrada, BBDC4 não gerou entrada, BBS3 não gerou entrada. O único que gerou entrada hoje, que gerou stop, foi um dos bancos, BRSR6. Então o papel aqui caiu hoje 1,43%, já perdeu a mínima da semana passada, já está com topo descendente no gráfico semanal. Para quem está comprado num prazo maior, uma das alternativas seria, após o fechamento dessa semana, colocar o stop abaixo da mínima. Prazo maior é médio prazo. Colocar o stop abaixo da mínima desta semana, a partir de segunda-feira. Então, o YouTube, para gerar alguma possibilidade de avaliar a compra, ela teria que gerar algum sinal de alta, fechando lá para cima dos R$23, preferencialmente. Enquanto isso não acontecer, eu não vejo motivo de entrada, a não ser que seja assim, ó, vou comprar lá mais próximo possível da região de suporte. Tem suporte no gap, que é na casa dos 21,48, depois em 20,66, que já é mais dentro da região de suporte, que é a região mais interessante para se buscar algum tipo de entrada de compra de fundo que não é mais ascendente, né? Que basicamente seria um fundo mais dentro do nível do fundo anterior, para tentar pegar aqui uma entrada mais distante da média móvel exponencial de 13 períodos. Na sequência, vamos falar aqui de Via Varejo, VVR3, que no pregão de hoje fechou ali com leve queda de 0,54%. Então, chamado aí o candle basicamente de contra-ataque, abre aqui em cima, fecha aqui basicamente no fechamento do pregão anterior, um pouquinho abaixo.
Para quem está comprado nesse ativo, eu trabalharia com stop, quem está comprado no swing trade, colocaria o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Esse ativo no gráfico semanal está testando uma região importante de preço, que o desafio desse ativo é ficar acima do 7,25. Até hoje no radar do mercado estava aqui em cima, eu comentei quando estava aqui em cima, o desafio primeiro é ficar acima do 7,25, tá? Parece que é pouco provável não ficar acima, mas é possível o papel vir perder força nos últimos pregões e vir para baixo de 7,25, mostrando força por parte dos vendedores. Aqui é um patamar de resistência que foi testado hoje, que eu comentei também no radar do mercado, na faixa dos R$ 7,89. Então, perdeu força nessa região e a perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de se ter um movimento para baixo no ativo. Não vejo uma compra ainda de swing trade nessa ação. E o G60, apesar de ter gerado um sinal de alta aqui, esse sinal de alta não encaixa para mim. O tempo aqui dessa correção comparado ao tempo que foi desse movimento de subida não encaixa dentro da região de resistência, considerando lá do gráfico semanal, e também do todo o movimento já do gráfico diário sem uma correção, eu diria uma correção devida, um movimento que você vê aqui claramente, um movimento de baixo, para se fazer entrada com a melhor relação risco-retorno. Então, por enquanto, não vejo compra em via varejo em termos de swing trade. Ipera, olha o que aconteceu com a Ipera no pregão de hoje. Engolfo de baixa, queda de 8,46%, onde, depois de ter fechado uma vez ali para cima dessa zona de resistência, desse topo, dessa máxima aqui que bateu 33,71 e aqui 33,70, né? Fechou acima dessa resistência e respeitou essa em fechamento. E aí no pregão de hoje, engolfo de baixa, fecha para baixo de tudo aqui, tá para perder sua tendência de alta, que vinha numa tendência de alta estabelecida ontem, no pregão de ontem, e hoje já volta aqui para baixo dessa mínima, péssimo sinal, sinal muito ruim, aumentando a probabilidade de ter um movimento de baixa. E onde está acontecendo isso? Na região de resistência do gráfico semanal, seja da média móvel de 3 períodos, seja de um gap aqui de corpo na faixa dos 33,13, que é essa região aqui, seja na região de um fundo anterior, que é essa aqui. Então, uma sequência de resistência que vem sendo respeitada e um sinal forte de baixa nesse momento. E ainda juntando aqui, região de fundo anterior, que ela vem, oscila e não consegue ficar acima, não consegue fechar acima. Então, por enquanto, difícil a entrada em cima de IP3, qualquer que seja a entrada. A alternativa seria aqui nesse patamar com um stop grande aqui para cima, tentando pegar um movimento que aí sim, para valer alguma coisa, a relação risco-retorno na faixa ali um pouquinho acima de 1:1 vai estar aqui junto desses fundos anteriores na ação. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.